Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã. A gente vai estar batendo um papo com o secretário executivo da Fazenda, o Francisco Suruagi, falando sobre a questão dos investimentos do estado de Alagoas e principalmente dos incentivos fiscais aqui no estado de Alagoas, relacionados também à questão do ICMS. Bom dia, Francisco Suruagi, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, mozinho, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, um imenso prazer e agradecendo essa oportunidade também de estar divulgando essa agenda positiva para o pequeno e médio empreendedor. Francisco, explica um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, nos 4 cantos do estado, inicialmente, né, o que é o ICMS, né? Muita gente vê essa sigla, né? ICMS para lá, ICMS para cá, simplificar o ICMS. Explica um pouquinho para a gente, para os alagoanos, nos 4 cantos do estado, nos ouvindo, o que é o ICMS. Vamos lá, mozinho. O ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é o imposto estadual. Ele é considerado o imposto mais importante do país, porque ele é a fonte de custeio de todos os estados, das 27 unidades federativas no país. É um imposto extremamente complexo. De tão complexo, mozinho, que a gente, em 2032, ele se acaba. Exatamente. Com a reforma tributária, inicia-se o IBS, que é a junção do ICMS com o ISS municipal. Em que pese toda essa relevância, importância e a complexidade, ele é um imposto que é extremamente, a gente costuma dizer, ele é muito específico, ele tem muitos detalhes. Às vezes ele é por produto. Produto trigo tem uma tributação, bebida tem uma tributação, cigarro tem uma tributação, combustível, tudo dentro do ICMS. Exato. Ele não é um imposto, digamos, tão simples e tão complexo. É por isso que essa grande luta de simplificar o ICMS. Essa luta de você estar buscando sempre uma compreensão e uma racionalidade. Porque o ICMS, como eu disse, é de estado, temos 27 legislações de ICMS. E às vezes quando vocês têm operações entre estados, imagina o empreendedor vai ter que saber o estado de origem, o estado de destino, às vezes o estado de destino não é o de destino. As alíquotas se modificam. Alíquotas modificam, o tratamento do fisco é dado diferente. Por isso que é um dos grandes méritos da reforma tributária é justamente você criar um imposto nacional para os estados com essa simplificação e com essa racionalidade. Francisco, a gente tem ouvido, né, no noticiário aqui do estado de Alagoas essa questão do incentivo através do ICMS, né, que visa estimular, né, novos investimentos, né, atrair negócios para o estado de Alagoas e principalmente impulsionar a nossa economia. O que é que a gente tem de novidade na prática aqui no estado de Alagoas? Vamos lá. Essa política o ICMS, como eu disse, ele é muito direcionado, às vezes, para diversos segmentos. Você tem que tratar os segmentos conforme o seu perfil, conforme a sua vocação, conforme nós temos uma forte vocação do turismo, nós temos uma forte vocação de energética, nós temos uma forte vocação atacadista. Por nosso estado, por estar logisticamente, geograficamente bem localizado, nós temos uma boa vocação para o central de distribuição, para atacadistas. Fica entre Pernambuco, fica entre a Bahia, grandes centros consumidores. E a gente tem que direcionar os benefícios de acordo com o seu perfil. Não adianta a gente às vezes dar um perfil o nosso perfil não é o mesmo do sul-sudeste. Nós temos um perfil, por isso que o nosso perfil tem que ser direcionado conforme a nossa vocação econômica e nossa vocação operacional, digamos assim. Desde o governo Renan Filho, ele estabeleceu uma forte marca de que a Secretaria da Fazenda ela deveria sair do seu gabinete e conversar com a sociedade, entender os problemas da sociedade. Ele disse, eu não quero gestores e não quero uma equipe fazendária do gabinete. Uma economia humanizada. Uma economia humanizada, próxima da realidade. E aí nós começamos uma série de debates. Uma das primeiras medidas do governo Renan Filho em 2015, mozinho, foi direcionada para os pequenos e médios empresários. Pequenos e médios empresários que correspondem mais de 90% do comércio de Alagoas. Quando a gente fala de pequeno e médio empresário, a gente está falando de mais de 90% dos negócios em Alagoas. E aí uma das primeiras medidas lá em 2015 foi colocar o pequeno e médio empresário com o mesmo porte de tratamento de qualquer médio empresário do resto do país. Até 2014, nós tínhamos um chamado subteto. Ou seja, o pequeno e médio empresário, eles não podiam ser igual, nem faturar, nem ter os mesmos benefícios do que o resto do país. Nos primeiros meses, em 2015, o governo Renan Filho disse, não, o tratamento tem que ser igual.
Isso, na época, foi uma medida muito ousada, muito arrojada, porque isso aí pode afetar a receita do Estado, isso pode afetar, Natália, as finanças estaduais. E a partir dali a gente percebeu que a própria Secretaria da Fazenda também, que quando você faz esse tipo de medida, você não está tendo perda de receita, muito pelo contrário, você ganha investimento. Você está incentivando. Você incentivando. Incentivando justamente de forma humanizada, de forma acessível, naquele que responde por 90% das nossas empresas. Aqueles que precisam serem justamente os pequenos e médios, aqueles que precisam desse fomento, precisam desse estímulo para que possam crescer ainda mais. E aquele momento, uma eventual perda, em alguns meses se tornou um grande retorno. Retorno de receita, propriamente dito, retorno de investimento, novos empregos, empregabilidade, novas empresas foram abrindo, foram se crescendo. E aí, assim, começou ali essa marca de fazer esse investimento e o tratamento especial e beneficiado para as pequenas e médias empresas. E agora, essa medida, ela é fruto da continuidade dessa filosofia do trabalho com o governo Paulo Dantas, que criou o Cresce Alagoas. Cresce Alagoas é um programa de governo lançado no ano passado, na qual beneficia 28 segmentos econômicos do Estado. Dentre eles, continua o investimento ao pequeno e médio. E dentre os pequenos e médios, bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e pousadas, pequenas e médias. Uma das grandes vocações econômicas do nosso estado. Exatamente. Essa prestação desse serviço para o turismo, essa prestação de serviço, nós temos, nossos bares, restaurantes, lanchonetes são nacionalmente conhecidos. Sim. Nossos hotéis e pousadas, não só os resorts. Os resorts têm que ser um tratamento de tributação maior, outro tipo de benefício. Mas os pequenos e médios empresários do turismo, hotéis e pousadas, ele também tem que ter um tratamento diferenciado. E aí o Cresce Alagoas veio exatamente atender a esse segmento, que tanto precisa desse estímulo governamental. Secretário, existe uma previsão de expandir para outros segmentos, para outras atividades econômicas aqui no estado? O Cresce Alagoas, Natália, eles são 28 segmentos. Nós já começamos em cerca de, acho que 17, 18 segmentos. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Cresce Alagoas, há um mês atrás, lançou um programa para estimular a área do esporte e da cultura. Ou seja, aquele empresário, a iniciativa privada que deseje fomentar qualquer atividade cultural ou esportiva, ele pode, aquela parte que ele ia pagar do ICMS, ele ao invés de pagar o ICMS, ele direciona para uma atividade esportiva ou cultural. O empresário ele não vai gastar mais. Ele tem a pagar R$100 de ICMS. Ele não vai pagar 110. Não, ele dos R$100 que era devido do ICMS, por exemplo, ele vai pagar 97 para o cofre estadual e 3 ele vai depositar no fundo da cultura ou no fundo do esporte. E lá ele vai estar beneficiando, lá ele vai estar estimulando toda a prática cultural e esportiva. Mas também temos iniciativas nas questões de transição energética, lá também nós temos iniciativas, até por exemplo, aqueles motoristas de van, que a gente chama dos complementares, que queiram renovar sua frota, pode comprar um novo veículo isento de ICMS, ou seja, já tira quase 30% do valor do veículo nessa compra. Isso por quê? Para que uma frota esteja nova, uma frota, a única coisa que a gente exige é sem débito com o Estado e que esse veículo tenha ar-condicionado, para dar conforto também aos usuários. E uma série de ações, tem ações também ligadas à área ambiental, de sustentabilidade. São 28 segmentos que estão sendo beneficiados ao longo do Cresce Alagoas. Secretário Francisco Suragi, vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um restaurante, vou fazer, por exemplo, um investimento numa energia renovável, num espaço kids dentro do meu restaurante, e aí eu vou fazer esse investimento, eu tenho que fazer algum cadastro em alguma secretaria, como é que funciona para ter esse benefício apontando que eu vou crescer o meu negócio, que eu vou fazer um investimento, como é que isso se dá na prática? Operacionalmente falando, que é o que interessa. Veja só, mozinho, é muito simples. A gente, pequeno e médio empresário, pressupõe também simplificação, pressupõe também um tratamento diferenciado e muito prático, digamos assim. O que
nós estamos tendo, nesse exato momento também, o acompanhamento também de todo o Sebrae. O Sebrae também está nos apoiando, que é um parceiro, e está dando também toda a consultoria e o apoio para os pequenos e médios empresários que desejem aderir a esse benefício. Mas assim, vamos lá, você disse, eu tenho um restaurante e quero agora ampliar e fazer um espaço kids. O que é que você vai dizer? Tem lá um formulário, você vai preencher o formulário, mozinho, CNPJ tal, endereço tal. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo, como você acabou de dizer, reforma ou ampliação ou a construção do espaço kids no meu empreendimento. O que eu vou precisar? Você diz lá mais ou menos uma projeção do material. Vou precisar de novos ar-condicionados, vou precisar de todo o material da alvenaria, de tal mão de obra, vou precisar dos equipamentos, porque a questão do equipamento para as crianças e tal. Você faz um planejamento e faz uma projeção. E se você é do segmento bar e restaurante, você vai mandar para o e-mail da SEDIX, nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na portaria, ela está explicadinha, está bem detalhada, está no nosso site. O Sebrae também, na Sala dos Empreendedores, está fazendo todo esse acompanhamento e esse direcionamento. E aí você preenche um formulário de uma página, sem burocracia. Você não precisa juntar projeto, você não precisa juntar autorização, você não precisa juntar nada. Não. Arquiteto. Não. Para a parte fiscal não precisa. Para dizer que, olha, mas a depender da... que é burocracia. Mas a depender do porte, sim, da reforma, da ampliação, da construção que você vai fazer, obviamente vai necessitar. Mas sob o ponto de vista fiscal, que a gente está falando aqui, claro, a parte tributária, a isenção do ICMS nessas operações, você basta preencher e mandar para bar e restaurante e manda para a SEDIX. Se você for pousada e hotel, você vai mandar para a Setur. Já está toda a equipe da Setur, Dix, grande parceiro, sabendo como é esse fluxo. Eles vão ter ciência do empreendimento que está sendo solicitado e vai mandar para a Cefaz. A Cefaz vai dar o ok, o único requisito é não ter débito com o Estado. Você não estando inadimplente, você vai poder fazer toda essa operação. E aí todos aqueles produtos que você eventualmente planejou comprar, você vai se dirigir. É onde um grande ponto também dessa medida, Mozinho e Natália, é fomentar o mercado alagoano. Eu preciso de ar-condicionado, vou precisar de alvenaria, vou precisar dos equipamentos. Mercado local. Mercado local. Atacadistas locais, centrais distribuidoras locais. Eles vão vender para os bares, restaurantes, pousadas e hotéis sem a tributação. Ele vai vender esse produto sem tributação. Secretário Francisco, você tocou num ponto, sim, que eu achei curioso e me deu alguma dúvida, por exemplo, questão do automóvel. Ali eu tenho que comprar um furgão para transportar meus funcionários ou para estender a minha questão na rede hoteleira, fazer passeios, enfim. Esse automóvel eu tenho que comprar também aqui nas empresas locais, nas lojas locais, ou, por exemplo, posso adquirir na Paraíba, Pernambuco ou não? Também tem que ser, por exemplo, a questão do automóvel aqui também. Local, porque pressupõe que uma sistemática de cobrança que a gente faz substituição tributária, quem vai ser responsável por fazer a retenção desse imposto é o contribuinte local. No caso que você disse, vamos lá, do seu espaço kids aí, que eu gostei do exemplo. Você vai precisar da alvenaria de todo o ar-condicionado para esse espaço kids. Você vai se dirigir a um atacadista local, você que é pessoa jurídica. Sim. Você é o bar, não é o pessoa física Mozinho. Sim. Entendeu? É o empreendimento Mozinho, empreendimento Natália, que vai se dirigir a um atacadista e o atacadista, ao fazer a compra, ele vai dispensar, ele vai retirar o imposto que incide naquela operação. É aquela operação sem o ICMS. Secretário Francisco, isso tem um prazo? Isso vai ser algo contínuo? Qual a perspectiva da Secretaria da Fazenda em relação a isso? E o que isso visa gerar de negócios, de investimento para o nosso Estado? Vamos lá. Nós não temos prazo definido. É ainda, como a proposta do Cresce Alagoas é justamente você estimular e fomentar. Claro que, evidentemente, a Secretaria da Fazenda tem uma equipe de estudos, a Secretaria de Desenvolvimento também tem uma equipe de estudos, Gabinete Civil, de análise sempre de medidas. Benefício fiscal estamos tendo que estar sempre analisando, reanalisando, porque às vezes ele se exaure no tempo e cumprir os seus objetivos. Mas algumas vezes ele precisa, às vezes, até ser melhorado. Às vezes ser um pouco mais incentivado. Sim.
fazer alguns ajustes. Nós não temos prazo, não tem essa dinâmica de, olha, você tem um prazo para... Como é um benefício, quem vai... Muitas vezes o empreendimento está sabendo agora e às vezes ele vai se planejar para fazer uma reforma. Vai se planejar, vou arrumar um lugar para o meu espaço Kids. Sim. Entendeu? Vou arrumar o meu espaço, eu vou me capitalizar, vou conseguir um financiamento, vou pegar uma linha de crédito. Por isso que esse tipo de benefício não tem como a gente fazer um limite. Tem um marco temporal de fim. Teve início, mas de fim não. E aí a nossa perspectiva, a gente não imagina, a gente não conta isso, como eu disse no início, como perda de receita. A gente sabe que isso é ganho. E vai ser um ganho muito mais, tanto direto, mozinho, a gente tem uma projeção de aumento nas operações dessas empresas, pequenas e médias empresas. A gente sabe que vai ter um ganho de receita, mas a gente sabe que muito mais a renda vai vir direta. Vai vir, como você bem disse no início, que é a geração da economia de Alagoas. Você vai ganhar quando você investe, por exemplo, numa pousada ou num hotel, você está investindo numa cadeia econômica ligada à pousada e ao hotel. É a pessoa que transporta, é a pessoa que faz a alimentação, é a pessoa que trabalha com os fornecedores, né? Com todos os fornecedores. É você, e a gente sabe também que bar e restaurante também, contratação, empregabilidade, novos fornecedores, novas compras. A gente sabe que o aquecimento da economia indireta é muito mais pujante e relevante do que propriamente a questão da arrecadação direta. A gente quer agradecer demais a presença do Francisco Suruagi, representante da Secretaria da Fazenda aqui do Estado de Alagoas, tratando desse tema extremamente importante, que é a questão da tributação, que é a questão de investimentos na nossa economia, em geração de emprego, de renda, é um tema extremamente caro. E aqui, Francisco, a gente quer deixar um espaço para suas considerações finais e deixar o convite público para que você possa voltar aqui em outras oportunidades, trazendo essas e outras melhores notícias para todos nós alagoanos. Eu que agradeço demais, mozinho, Natália, pela oportunidade. É sempre muito bom ter essa agenda positiva, falar de Alagoas, falar bem de Alagoas, mostrar para a sociedade toda uma política pública que está sendo direcionada justamente para quem efetivamente precisa. Isso é muito gratificante. Eu, como servidor, também tenho essa grande satisfação de ver como o nosso Estado está se transformando ao longo desses 10 anos e como é importante essas políticas públicas direcionadas para quem efetivamente precisa. Cresce Alagoas, como eu disse, são 28 medidas do governo Paulo Dantas que estão sendo aplicadas. A gente tem o prazer, talvez, acho que próximo mês, já vou dar um spoiler aqui, uma antecipação, mozinho, Natália. A gente adora as novidades. Que a secretária Renata, junto do governo Paulo Dantas, vai regulamentar, que a gente chama o REIT. O que é o rating? Rating é você dar benefícios, rating é você bonificar os bons contribuintes. Porque assim, às vezes você é bom, você paga em dia, você é um bom pagador, é uma espécie de cashback. E aí, a gente adora cashback. Pois é uma forma de aquele contribuinte, o bom contribuinte, ele vai ter mais desconto no pagamento do imposto. Entendeu? Isso para um contribuinte é muito bom, é um reconhecimento por ele ser bom contribuinte. E a gente não vamos detalhar, só vamos dizer que com o maior prazer, talvez a nossa própria secretária esteja aqui para dar essa notícia assim que ela for publicada, mas em coisas boas para o pequeno e para o médio empreendedor. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez ao Francisco Suruagi, representante aqui da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, a minha companheira de bancada Natália Barros, nosso querido Damião Santos, o Bitoca na técnica, a Maria Regina Leão sempre nas redes sociais conosco. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. É isso aí, João Mauzinho. Muito obrigado, ouvinte, pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.